Antes de existir direita ou esquerda, o mundo já era profundamente desigual. Durante séculos, a maior parte da população nasceu sem qualquer direito político, econômico ou social. Reis governavam por direito divino, nobres herdavam terras e poder, e o povo trabalhava apenas para sobreviver. Não havia escolha, não havia voto e não havia possibilidade de ascensão social. Quem nascia pobre, morria pobre. Essa estrutura rígida criou uma tensão silenciosa que cresceu por gerações. Pessoas começaram a questionar por que alguns tinham tanto enquanto outros não tinham nada. Esse questionamento não era ideológico, era humano. Era o início de uma consciência coletiva que mais tarde daria origem ao pensamento de esquerda. Não se tratava ainda de partidos ou teorias, mas de um sentimento de injustiça compartilhado por milhões que viviam à margem do poder. No final do século XVIII, a França se tornou o epicentro dessa insatisfação acumulada. A população enfrentava fome, impostos abusivos e ausência total de representação política. Enquanto isso, a monarquia vivia em luxo absoluto. Em 1789, a Revolução Francesa explode e muda o rumo da história. Durante a Assembleia Nacional, os representantes que defendiam o rei, a igreja e os privilégios tradicionais sentavam-se à direita do salão. À esquerda sentavam-se aqueles que defendiam mudanças profundas, igualdade perante a lei e o fim dos privilégios hereditários. Foi nesse momento que os termos direita e esquerda surgiram. Não como ideologias, mas como posições físicas que representavam visões opostas de sociedade. A esquerda passou a simbolizar a luta contra privilégios e a defesa do povo comum. Após a Revolução Francesa, o pensamento de esquerda se espalhou pela Europa. A ideia de que todos deveriam ser iguais perante a lei ganhou força. O fim da monarquia absoluta não significou o fim da desigualdade, mas abriu espaço para novas formas de poder. A burguesia, composta por comerciantes e empresários, passou a ocupar posições ante. Com a Revolução Industrial, a desigualdade assumiu uma nova forma. Milhões migraram do campo para as cidades em busca de trabalho. Fábricas surgiram rapidamente, mas as condições eram desumanas. Jornadas de até 16 horas, salários baixos, ambientes insalubres e trabalho infantil se tornaram comuns. A riqueza aumentava, mas ficava concentrada nas mãos de poucos industriais. O sofrimento da classe trabalhadora reacendeu e fortaleceu o pensamento de esquerda. Agora, a luta era contra a exploração do trabalho. Surgiram sindicatos, greves e movimentos organizados exigindo direitos básicos como descanso, salário justo e dignidade humana. É nesse contexto que surge Karl Marx, um dos pensadores mais influentes da esquerda. Marx analisou a sociedade industrial e concluiu que a história humana é movida pela luta entre classes sociais. Para ele, quem controla os meios de produção controla também o poder político e cultural. Marx acreditava que o capitalismo gerava riqueza, mas também produzia desigualdade estrutural. Suas ideias deram origem ao socialismo científico e ao comunismo. Embora suas propostas fossem debatidas e reinterpretadas ao longo do tempo, seu impacto foi profundo. A esquerda passou a ter uma base teórica sólida que explicava a desigualdade como parte de um sistema, não como falha individual. Com o avanço do século XIX, a esquerda deixou de ser um pensamento isolado e passou a se organizar politicamente. Partidos trabalhistas surgiram, sindicatos ganharam força e leis começaram a ser pressionadas. Direitos como jornada de trabalho reduzida, descanso semanal e proibição do trabalho infantil não foram concessões espontâneas. Foram conquistas arrancadas por movimentos ligados à esquerda. Ao mesmo tempo, surgiram divergências internas. Alguns defendiam mudanças graduais dentro do sistema democrático. Outros acreditavam que apenas uma ruptura total poderia acabar com a desigualdade. A esquerda começava a se fragmentar em diferentes correntes. No século XX, a esquerda alcançou seu momento mais decisivo. Revoluções socialistas ocorreram em vários países, sendo a mais famosa a Revolução Russa de 1917. Pela primeira vez, um Estado se organizava oficialmente sob uma ideologia de esquerda radical. Isso inspirou movimentos em todo o mundo, mas também gerou medo e resistência. Ao mesmo tempo, países democráticos adotaram versões mais moderadas da esquerda, criando sistemas de bem-estar social.
Previdência, saúde pública e educação gratuita surgiram como respostas à pressão popular. A esquerda passou a influenciar políticas públicas mesmo onde não chegou ao poder absoluto. Apesar de suas conquistas, a esquerda também enfrentou fracassos e críticas. Em alguns países, regimes que se diziam de esquerda se tornaram autoritários, reprimindo liberdades individuais. Isso gerou desconfiança e polarização. A esquerda passou a ser vista por muitos como ameaça à ordem, enquanto outros a viam como única esperança contra a desigualdade. Essa dualidade marcou o século XX e continua presente até hoje. A esquerda deixou de ser apenas um movimento de libertação e passou a carregar também o peso de suas contradições históricas. Com o fim da Guerra Fria, muitos acreditaram que a esquerda perderia relevância. No entanto, novas formas de desigualdade surgiram. Globalização, avanço tecnológico e concentração de renda reacenderam debates antigos. A esquerda moderna passou a incorporar pautas sociais como direitos civis, igualdade racial, direitos das mulheres e proteção ambiental. O foco não era apenas econômico, mas também cultural e social. Isso ampliou seu alcance, mas também intensificou conflitos com setores mais conservadores da sociedade. A esquerda se adaptou ao novo mundo, mantendo sua essência crítica. Hoje, a esquerda não é um bloco único. Existem esquerdas democráticas, liberais, socialistas, progressistas e radicais. Algumas defendem o mercado regulado, outras questionam o próprio capitalismo. O que une essas correntes é a crítica à desigualdade e à concentração excessiva de poder. A esquerda continua questionando quem decide, quem lucra e quem paga o preço. Em um mundo cada vez mais desigual, essas perguntas permanecem atuais. A existência da esquerda reflete a permanência desses conflitos humanos fundamentais. A polarização política atual transformou a esquerda em alvo constante de debates acalorados. Redes sociais amplificaram discursos extremos, simplificando ideias complexas. Muitas vezes, a esquerda é reduzida a estereótipos, assim como seus opositores. Essa simplificação empobrece o debate público. Entender a origem da esquerda ajuda a separar ideias de propaganda. Ajuda a compreender que ela nasceu de necessidades reais, mesmo que suas respostas nem sempre tenham sido corretas ou eficazes. A esquerda não surgiu para destruir sociedades, mas para questionar estruturas que pareciam imutáveis. Seu papel histórico foi desafiar o poder absoluto, exigir direitos e ampliar vozes antes silenciadas. Mesmo quando errou, suas ações influenciaram mudanças profundas. Direitos trabalhistas, voto universal e políticas sociais são exemplos de conquistas associadas a pressões de esquerda. Ignorar essa história é perder uma parte essencial da compreensão do mundo moderno. Ao longo do tempo, a esquerda se transformou porque a sociedade também mudou. Novos desafios exigiram novas respostas. A luta deixou de ser apenas contra reis e passou a incluir grandes corporações, sistemas financeiros globais e desigualdades invisíveis. A esquerda continua evoluindo, sendo constantemente redefinida por contextos históricos. Sua existência prova que o conflito entre igualdade e privilégio ainda não foi resolvido. Independentemente de concordar ou discordar da esquerda, compreender sua origem é essencial para qualquer pessoa interessada em política e história. A esquerda é um reflexo das tensões sociais que moldaram o mundo moderno. Ela nasceu da dor, da injustiça e da esperança de mudança. Conhecer essa trajetória permite um olhar mais crítico e menos emocional sobre os debates atuais. A esquerda política não é um fenômeno isolado nem recente. Ela é fruto de séculos de conflitos humanos, de perguntas sem respostas fáceis e de tentativas constantes de tornar a sociedade mais justa. Entender como ela surgiu é entender por que o mundo é dividido como é hoje. A história da esquerda é, no fundo, a história da luta por dignidade em um mundo desigual.